A paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, mais um dia abençoado passamos e chegando a este momento para estar lendo e meditando na palavra do Senhor. Hoje chegamos ao capítulo 47 de Gênesis. Adoramos a Deus que até aqui nos ajudou e tem nos proporcionado esta vitória de prosseguirmos dia a dia lendo um capítulo ao dia da palavra do Senhor e colocando aqui abaixo na descrição do vídeo a agenda anual da leitura. Na agenda anual da leitura, que depois vamos seguir com o vídeo para estar estimulando os irmãos a ler e ser uma companhia, né, para estar ali lado a lado enquanto os irmãos leem, ouvem a leitura da Bíblia e assim esse incentivo para não desistirmos deste propósito maravilhoso. E hoje nós estamos iniciando na nossa leitura anual o livro de Deuteronômios, capítulos 1, 2 e 3, seguindo a nossa agenda anual de leitura. O quinto livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos então à meditação de um capítulo ao dia. Neste um capítulo ao dia que estamos meditando, nós vamos ler agora o capítulo 47 de Gênesis. Jacó se estabelece no Egito. Esse é o tema do nosso capítulo. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, com seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixes morrer,
só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: Tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: Ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: Meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do Faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se, apoiado em seu bordão. Amém, meus irmãos. Aqui fizemos a leitura do capítulo 47 de Gênesis. Temos visto aqui que Deus abençoou a Jacó, a sua família, que agora estavam ali no Egito guardados e protegidos pelo seu filho José, porque ele sabia do que aconteceria, porque o Senhor
já tinha revelado e já tinha o levantado como administrador na terra do Egito. E por saber disso, trouxe seus parentes, seu pai, para estarem ali, porque ele sentiu no coração que foi para isso que ele foi antes dos seus irmãos para a terra do Egito. E seus irmãos declararam que eram pastores de ovelha e comentaram isso a Faraó. E Faraó mandou-lhes dar sim a terra de Gósen e também as melhores terras do Egito, porque tudo estava diante de José. E ainda sugeriu que dos melhores deles colocassem dos seus irmãos, os melhores dos seus irmãos, colocassem aos cuidados do rebanho do próprio Faraó. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa quando os servos do Senhor são encaminhados por Deus em tudo. E ali Faraó abençoou assim a vida de toda a família de José por causa de José. E também houve um diálogo dele com Jacó, onde ele lhe perguntou quantos anos você tem. E Jacó declarou que ele já tinha 130 anos de peregrinações. Isto quer dizer, irmãos, que ele não tinha ainda lugar fixo, não estava fixado, era peregrino. Mas aqui nós temos uma nota, nós temos sempre utilizado a Bíblia de Estudo Pentecostal. Quem não tem, possa adquirir, porque é um recurso maravilhoso para a gente entender e compreender melhor a palavra do Senhor. Quando ele declara minhas peregrinações, a Bíblia de Estudo tem uma nota que diz: Jacó referiu-se à sua vida e à dos seus antepassados como uma peregrinação. Como estrangeiro e peregrino na terra, ele confiava em Deus para a posse da terra prometida. Vivia, portanto, pela fé, juntamente com Abraão e Isaque. Ele morreu sem receber as promessas. Sua meta suprema era uma pátria melhor e celestial. Todos os crentes são, da mesma forma, peregrinos e estrangeiros na terra, vivendo pela fé e aguardando a celestial cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, esta vida dos patriarcas nos aponta hoje a nossa vida cristã com o Senhor. Somos peregrinos nesta terra, somos peregrinos, estamos aqui por um pouco de tempo, somos estrangeiros. A nossa pátria celestial está em Deus e um dia Ele irá nos levar para lá, porque Ele prometeu que Ele voltaria para que onde Ele estivesse, estejássemos nós também junto com Ele. Aleluia! Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, irmãos. Está tão pertinho do nosso Jesus voltar, está tão pertinho, vamos vigiar, vamos estar atentos. Os sinais nos mostram que Cristo já volta. São pestes, fomes, guerras, a natureza cada vez mais com catástrofes, grandes chuvas, desabamentos, tudo nos mostra, tudo é sinal de que o nosso Senhor está perto. Lembremos, somos peregrinos, somos estrangeiros, que possamos estar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé e esperando no Senhor, porque breve Ele virá
não tardará. Fiquemos atentos, meus irmãos, atentos e ansiando por receber essa herança de glória, que é estar junto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por toda a eternidade. Aleluia! Glórias a Deus. Oh, meus irmãos, que bênção este momento de meditação na palavra do Senhor. Que bênção ser revigorados, fortalecidos por essa palavra verdadeira, digna de toda aceitação. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de curtir, dando o seu like. Não deixe de compartilhar, inscrever-se. Você que talvez tenha chegado aqui agora, mas venha participar conosco, venha estar junto com este grande exército de leitores da Bíblia Sagrada, fazendo da leitura da Palavra de Deus um hábito saudável da sua vida espiritual. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. E o próximo vídeo segue a nossa leitura do dia, seguindo a agenda anual de leitura. Vamos então? Deus abençoe sua vida grandemente. A paz do Senhor.